Boa noite, irmãos. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar pelas nossas crianças. Gostaria que as crianças viessem até aqui à frente. Tia Ilza vai estar com elas. João, Helena, Laura, Bia, Helena, as duas Helenas, Nicole. Tia Lívia também vai estar com as crianças. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade que temos de estar aqui junto com os irmãos cultuando a Ti, ó Pai. Te adoramos e te bendizemos por tudo que o Senhor é em nossas vidas, ó Deus. Quero te entregar nesse momento, Pai, a vida de cada criança, ó Deus. As crianças estão indo para a salinha, ó Pai, prestar o culto a Ti, Senhor, na linguagem delas, ó Pai. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada criança, ó Pai, através da vida da Lívia, através da vida do Tiago Ilza, ó Pai. Esteja abençoando-as, ó Deus, continua fazendo elas crescerem, Senhor, na Tua presença. Abençoa, Senhor, o culto que aqui prestaremos a Ti também. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Muito bom estar de volta. Vamos estar louvando o nome do Senhor, bem animado. Durante esse cântico também os irmãos têm a oportunidade de estarem se cumprimentando. Você que ainda não viu algum dos irmãos, aproveite esse cântico para dar um abraço. Vamos cantar bem animados essa canção. Quero vê-lo
para estar fazendo um momento ofertório. Está saindo som aí, amém. A gente está, nesse mês de dezembro, né, fazendo a nossa campanha de missões nacionais. E esse ano a convenção escolheu um tema, pode sentar quem quiser sentar um pouquinho, né? Que foi o tema que foi feito em 1980, né, que é Só Jesus Cristo Salva. A gente que é um pouquinho mais antigo aí, né, a gente lembra do pessoal com essas camisas, né? Só Jesus Cristo Salva. E esse tema é muito oportuno, irmãos, porque a gente vive num mundo de 1980 para hoje, né, 2022, são 42 anos, é isso mesmo? É 42, isso mesmo, 42 anos, né? E em 80, o homem ele era um homem que reconhecia mais a necessidade de Deus. E hoje a gente está num tempo de tecnologia, de conhecimento, né? Onde o homem está em alta, né? Os estudos humanos, psicologia, psiquiatria, né? Isso é importantíssimo, com certeza. E outros estudos, mais sociologia, tudo é voltado para o homem, mas ainda existe um vazio no coração do homem, existe uma inquietação no meu e no seu coração que só tem uma forma de ser preenchido, só através de Jesus Cristo. Então as pessoas, hoje, mais do que em 1980, precisam ouvir que só Jesus Cristo salva. E a igreja tem que voltar, eu tenho que voltar a pregar essa palavra, voltar à simplicidade do Evangelho, que só Jesus Cristo salva, que Ele é a solução. A gente hoje, quando vai dar uma aula, a gente tem que se preparar, né? Se estudar, né? É bom ter conhecimento, com certeza. É muito bom realmente a gente buscar conhecimento, mas a gente não pode esquecer que só Jesus Cristo salva. Vamos repetir? Só Jesus Cristo salva. Fala para você de novo. Agora pode ficar de pé, por favor. Vamos falar esse nosso tema bem forte, para a gente mesmo ouvir. Só Jesus Cristo salva. E o tema que foi escolhido é João 14:6. E vamos ler todo mundo junto. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na década de 80 a gente falava mais de Jesus. Hoje a gente fala muito de igreja, né? É o apóstolo fulano de tal, é o pastor ciclano, é a igreja tal, é a organização. Mas Jesus, só Jesus Cristo salva, né? Então esse é o nosso tema. E você tem a oportunidade de estar anunciando isso, não só no mês de dezembro. Você pode estar separando a sua oferta agora. Se você não veio preparado, se prepara para você ofertar para missões. A gente vai estar tendo algumas ações esse mês missionárias. Eu pedi aos líderes de ministério, né, há cerca de uns 15 ou 20 dias atrás, para estarem preparando algumas coisas. Até então ninguém me posicionou não, mas eu tenho certeza que estão fazendo. E a gente vai ter algumas ações. A gente vai ter a nossa bicicleta missionária, irmãos. A nossa igreja ela ganhou uma bicicleta e a gente vai usar essa bicicleta para missões. A gente vai fazer uma rifa missionária com essa bicicleta. Você pode estar comprando, ajudando. A gente vai ter o panetone missionário também. A gente vai ter algumas ações. Mas tudo isso são ações. Mas o que a sua oferta, que você pode separar, né? Separa, pergunta a Deus, Senhor, o que o Senhor tem comigo? Qual o melhor que eu posso ofertar para missões? E traz a sua oferta missionária, né? Tem aqueles envelopes lá, ó. Põe a mão ali, Thaís, por favor, para mim. Thaís, ali, ó. Lá nos envelopes lá, por favor, ó. De missões, tá vendo? Do lado, esse aí. Tem uns nomes lá, mas não liga pro nome, não. Se você quiser ofertar para missões, é só pegar um envelope daquele, chega lá, você pega desses aqui. Tem nomes aqui dos irmãos, mas não preocupa com isso, não. Pega o envelope, coloca a sua oferta e traga a sua oferta de missões. Já passar o clipe agora da campanha de missões, se vocês assistirem. Pode assentar um minutinho, por favor. Então, irmãos, enquanto está tendo esse clipe, que foi feito pelo pessoal da Cristolândia, quem conhece a Cristolândia aqui? Sabe o que é Cristolândia? Levanta a mão, quem conhece.
Quem não conhece, levanta a mão agora. Você não conhece a Cristolândia? Então, irmãos, a Cristolândia é um projeto da Igreja Batista, dos vários projetos que a convenção tem. Tem projetos na área de saúde, na área de educação. Esse é um projeto reconhecido até pela Rede Globo. Ele já passou na TV Globo, inclusive. Porque o que é Cristolândia? Os pastores, irmãos, jovens, adultos, eles montam igrejas no meio das Cracolândias. Então, em Belo Horizonte, na Cracolândia, tem uma Cristolândia. Em São Paulo, na Cracolândia, tem uma Cristolândia. No Rio, tem uma Cristolândia. Eu tive a oportunidade de já conhecer a Cristolândia do Rio de Janeiro. É numa rua cheia de prostituição, de droga, lá está a Cristolândia. É um projeto que pessoas são recuperadas nesse lugar, irmãos. Lá elas são tratadas, elas são evangelizadas, elas ouvem do Evangelho. E ali as pessoas se convertem e aceitam a Cristo. E esse vídeo foi feito com algumas pessoas daquele lugar. Então, nesse momento, você pode trazer o seu dízimo, se você quiser preparar a sua oferta, e também a sua oferta de missões. Pode pegar um envelope lá e trazer. Se você não trouxe hoje, se prepara para trazer semana que vem. Tá bom? Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo
crê nisso? Coloque de pé nesse momento. Crê mesmo? Para quem eu falei de Jesus essa semana, para quem você falou de Jesus essa semana? Essa semana eu estava conversando com a Ellen, pastor, e ela queria ir no shopping ontem. Eu falei, Ellen, não vamos no shopping não, porque o shopping norte aqui está tendo tiroteio. A gente vai lá fazer o quê? Não vamos na Independência, que lá é mais tranquilo, tem muito tempo que a gente não vai lá. Aí conversando com o pastor hoje de manhã, rapaz, você viu o tiroteio que teve lá na Independência? Eu falei, meu Deus, não vi não, pastor. Irmãos, o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. A gente perdeu, eu falo porque eu perdi. Estou recuperando, né? Reavivando o dom que há em mim. Precisa de Jesus, irmãos. Os nossos relacionamentos com o seu vizinho, no trânsito, precisa de Jesus. Já parou de pensar que na nossa igreja, há quanto tempo você traz alguém aqui na igreja diferente? Eu tenho pouco que eu não trago ninguém na igreja. Diferente, que nunca ouviu de Jesus. Eu venho à igreja, bato meu cartão aqui todo domingo. Eu estou sempre aqui, né? Mas eu conheço a palavra, irmãos. E ainda erro. Agora imagine o seu vizinho, seu amigo de trabalho, que não conhece Jesus, que só Jesus Cristo salva. Essa é a causa da igreja, irmãos. Esse é o motivo que a gente está aqui. Então, feche seu olho nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Eu não sei se você está sendo pego de surpresa, né? Mas coloca no seu coração agora um alvo para missões. Quero desafiar você. Você pode fazer tanta coisa. Você que sabe fazer um docinho, vende docinho para os seus vizinhos, traz para missões. Eu comecei a juntar umas latinhas lá em casa, porque eu vi na campanha de missões mineiras, o pessoal juntando latinha de refrigerante. Vou trazer, junta latinha, faz alguma coisa diferente para você ofertar para missões. Né? E tira do seu salário também, do seu dízimo, né? Do seu dízimo não, né? O seu dízimo é seu dízimo. Tira uma oferta do seu salário, daquilo que você ganha, o melhor que você puder tirar, nas suas possibilidades. Se for R$1, se for o seu melhor, amém. Se for 10 mil, amém. O que você pode fazer? Sabe, Deus está te desafiando e me desafiando a isso também. Você que é líder de ministério, né, que a gente pediu, pense em alguma coisa, mas é rápido, irmãos. Vamos orar, né? Senhor, eu pessoalmente quero te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor Deus. Porque a gente se envolve com tanta coisa nesse mundo, Deus. É Copa do Mundo, é Campeonato Brasileiro, é eleição, meu Deus. É tanta coisa que a gente se envolve, Senhor. E a gente se esquece do principal, Deus. Que só o Senhor salva, Deus. Que só Jesus Cristo salva. Esse foi o motivo pelo qual o Senhor nos salvou, para te adorar, Senhor Deus. Quantas pessoas não conhecem o teu nome ainda, Senhor? Nesses dias que o Evangelho é tão falado, igrejas tão faladas, mas o Evangelho mesmo é tão pouco vivido, Senhor. Onde o arrependimento não é falado, mais pecado, inferno, a gente nem mais fala disso. Hoje de manhã eu estava aqui falando na escola bíblica dominical sobre como falar para as pessoas, meu Deus, e pensando também que o inferno também é uma realidade, meu Deus. E a gente fica preocupado, a violência está chegando até a nossa cidade, por quê? Porque a gente não tem pregado Jesus Cristo. A violência está chegando na minha vizinhança, porque eu não tenho pregado sobre Jesus Cristo na minha vizinhança, meu Deus. Dado oportunidade para o viciado se converter. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Nos desperta, Deus, desperta a minha vida, desperta os meus irmãos, desperta a nossa igreja. Obrigado porque irmãos têm ido para o campo pregar a Tua palavra. Irmãos têm sacrificado a sua vida nas Cristolândias, ali levando o amor de Deus. Irmãos têm subido morros, Deus amado, sem medo, sem temor, para proclamar que só Jesus Cristo salva. Pessoas têm falado nos meios acadêmicos também, com graça, que só Jesus Cristo salva. Deus, muitas pessoas ainda têm anunciado a Tua salvação. Mas e eu, Deus, e nós, meu Pai? Como nós temos vivido, Senhor? Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja. Aviva, Deus amado, a Igreja Batista Manancial de Águas Vivas, a começar em mim, como promotor de missões. Eu preciso ser também tocado por essa palavra. E não me esquecer nunca que só Jesus Cristo salva, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Senhor Deus. Como as pessoas estão andando sem vida, em caminhos de morte, Deus amado. O Senhor é a vida, Deus. Então toca nos nossos corações, Senhor. Deus, nós queremos ofertar, trazer a nossa oferta ao Teu altar, Senhor Deus. Nós queremos também Te servir com a nossa vida, onde nós estivermos, Senhor Deus. No lugar que o Senhor nos plantou, ali é o lugar que nós estaremos anunciando que só Jesus Cristo salva, Deus amado. Renovando dentro de nós esse desejo. Esse mês é o mês de Natal, que nós celebramos a vinda do Senhor Jesus. Essa vinda tem que ser anunciada. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, meu Pai. Não conhecem, Deus amado. Nós possamos anunciar que só Jesus Cristo salva. Obrigado por essa igreja. Deus, eu falei que a gente precisa ser despertado, mas há muitos irmãos aqui que têm pregado a Tua palavra. Hein? Nosso pastor tem
tem estado, Deus, perseverante no ministério. Obrigado pela vida do pastor Cláudio, Senhor Deus. A gente sabe que não é fácil, meu Deus, todos os dias ter uma palavra, mas nós chegamos louvamos pela vida dele, pelo ministério de louvor, pelo ministério infantil, ministério com surdos, introdução, adolescente, jovem, Senhor Deus, Águida, Deus amado, por todos os ministérios. Toda a terra, Deus amado. Em nome de Jesus, desperta-nos, Pai Santo, para que possamos levar a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem, a nossa parte, Deus amado, o dom que o Senhor nos deu, que possamos empregá-lo, Deus, na Tua obra, Senhor Deus. Por favor, Senhor, aqui a hora, Senhor, abençoa a Junta de Missões Nacionais, abençoa o pastor presidente, Deus amado, abençoa as pessoas que estão indo aos campos agora, que sejam renovados pelo Teu amor nessa noite, que possam sentir a Tua graça, Deus. É o que eu peço a Ti, Deus, e agradeço pelas ofertas depositadas nessa noite. Multiplica, Senhor Deus, multiplica, Pai, no nome de Jesus. Amém. Oh
Senhor, por ser abrigo seguro para as nossas vidas, Senhor. Obrigada por nunca nos abandonar, por sempre estar ao nosso lado. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos contar com o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, também, porque nós temos a oportunidade, ó Deus, de louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite, Pai. O Senhor é adorado entre nós. O Senhor é bem-vindo neste lugar. E nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de te servir, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Levante o trono do Senhor no seu coração durante esta canção. Desejado entre nós é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nada se compara com a glória que há de vir, somente dele. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou
do trono dele nessa noite. Santo, santo, santo é o Senhor, e não há outro igual, inigualável. Ó Senhor, tudo passa, mas o teu trono não passará, e o Senhor voltará para buscar a tua igreja, Senhor. Nós cremos na sua promessa, Pai, e nós aguardamos ansiosamente por este dia, Senhor. Levantamos o teu trono nessa noite. Essa igreja te adora, ó Deus, e crê que será arrebatada quando o Senhor decidir, ó Deus, a hora, Pai. Em breve, Jesus, no céu ele vai aparecer. Vamos declarar isso. Mas a igreja Será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. 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 Glória a Deus. Eu convido você a aplaudir o nome do Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Oh Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos. Quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, do capítulo 9, do versículo 1 ao 6 e do 10 ao 17. Então será Evangelho de Lucas 9, de 1 a 6 e de 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco no caminho, nem cajados, nem sacolas, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus,
e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhes: despede a multidão, porque indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim os fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém? Vamos orar. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa que Deus faça na sua vida. Se você está enfrentando alguma demanda, alguma situação que precisa da intervenção de Deus, esse é um momento que eu quero concordar minha oração contigo diante de Deus. Senhor, nós estamos aqui para te buscar, para te adorar, para te bendizer, para invocar o teu nome, ó Deus, e nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. A presença do teu Espírito, ó Deus, é perceptível neste lugar e eu te louvo por isso. Mas há pessoas, ó Deus, enfrentando situações que precisam da intervenção do Senhor, situações de enfermidade física, situações de enfermidade espiritual, enfermidades emocionais. Ó Deus, peço ao Senhor que coloque a tua mão para abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Abençoe a tua serva irmã Cristiane, Senhor, que está em estado de recuperação da cirurgia, que o Senhor coloque a tua mão para abençoar a vida da tua filha, em nome de Jesus. Abençoe o Rui, ó Deus, que não está aqui, tem sentido dores, coloque a tua mão de poder sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, esse teu servo, essa tua serva que está para fazer exames e precisa que a mão do Senhor se estenda sobre ele, em nome de Jesus. Abençoe o Douglas, ó Deus, teu filho, está aqui, ó Deus, louvando ao Senhor, mas com o coração enlutado pela passagem do seu pai. Coloca a tua mão no coração dele para trazer, ó Deus, o conforto do teu coração, bem como o Hélio, bem como a Yolanda, bem como a Renata Carvalho, bem como, ó Deus, todos os teus servos, ó Deus, que têm passado por tribulações. Ser servido, ó Deus, em nome de Jesus, em abençoar cada um de acordo com a necessidade que cada um tem da parte do Senhor. E fala conosco, ó Deus, pelo poder do teu evangelho, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus reúne os 12 apóstolos, chama esses 12 apóstolos num determinado lugar e dá instrução para eles, ordenando que eles vão em algumas cidades, antecipando a chegada dele lá. É como arautos, né? Arauto é aquele que vai adiante. É aquele que vai adiante do principal que vai, né? Por exemplo, numa bodas de casamento, por exemplo, quando vai acontecer um casamento, e naquele contexto lá bíblico, os casamentos aconteciam, as festas de casamento aconteciam ao longo de uma semana. Então, em algum momento da semana, o noivo ia chegar para tomar a noiva, então efetuar então o casamento em si, que era pegar a noiva e levar para a casa dele, e assim acontecia o casamento. Mas a festa ia acontecendo. Antes da chegada do noivo, vinha os pajens, né? Gritando: eis o noivo, né? A gente vê isso acontecendo nos casamentos, um menininho, uma menininha com a plaquinha assim, ó, a noiva vem aí, né? Então, naquele contexto histórico aqui, nesse contexto bíblico, o arauto, os pajens vinham adiante, né? Anunciando para as pessoas que estavam na festa que o noivo estava chegando para receber a sua noiva e assim o casamento em si acontecer. Então, esse trabalho de um pajem, esse trabalho de alguém que prepara o caminho da chegada do principal, chegada do noivo, né? Essa imagem está aqui, onde Jesus fala com os discípulos: vão nas cidades tais. Eu quero visitar essa cidade, mas eu quero que vocês vão primeiro. Anuncie que eu estou chegando lá. Anuncie que o evangelho está chegando lá. Então, Jesus chama esses homens e vai preparar o coração deles e vai dar autoridades e poder para eles, para que eles vão a esses lugares. Ele diz para eles assim: olha, vocês vão como ovelha no meio de lobos. Lá as pessoas às vezes são hostis. Vai ter lugar que vocês vão chegar e eles não vão receber vocês. Sacode a poeira do pé e vai embora.
Não fica ali, não. Se você pegar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o capítulo todo, o capítulo 10 inteiro, Jesus está preparando os discípulos, esses 12 homens, para fazer essa tarefa. Não seria uma tarefa fácil. Eles vão. E o texto vai dizer que a eles foi dado, né, poder e autoridade sobre demônios e sobre enfermidades para curar. Então eles tinham autoridades dadas pelo céu, por Jesus, para expulsarem demônios e para curar enfermidades, para fazer a obra de Deus acontecer. Eram homens simples. A diferença é que esses homens estavam acostumados a ver Jesus fazendo isso. E agora Jesus falou, vocês vão fazer isso. E ele ainda fala mais, fala assim, ó, não leve cajado, bengala, alguma coisa, para ajudar na caminhada. Não, não leva isso. Não leva sacola para ter provisão, alforge, né? Não leve embornais, sacola para vocês guardarem coisas. Não, não leve. Não levem 2 túnicas. A gente já falou sobre isso. Naquele contexto, a roupa era escassa, né? Uma pessoa, talvez, uma pessoa da classe média, que tivesse 2 túnicas, ele estava bem abastado. Era muito difícil o sujeito ter mais de uma roupa, né? Tinha que lavar a roupa de noite para vestir no outro dia. Então ele fala, se alguém tiver 2 túnicas, não leve. Não leva nada em excesso. Não pare pelo caminho. Não fique saudando as pessoas pelo caminho. Foca na missão. E vão anunciar o reino. Era isso que eles tinham que fazer. Eu dou autoridade a vocês para isso. Vocês estão como ovelhas no meio de lobos. Vai ser um problema. Seja manso como a pomba, prudente como a serpente. Mateus 10, ele fala isso. Ele acrescenta isso a essa ordem para que eles vão. E eles vão. E eles vão. Eles vão, e o texto, versículo 2, vai falar que também os enviou a pregar o reino de Deus. Então vocês não vão só curar pessoas, vão expulsar demônios. Vocês também vão pregar o reino de Deus. E disse-lhes, nada leveis pelo caminho, nem bordão, ou seja, nem a bengala, né? Nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem devem levar 2 túnicas. Na casa que vocês entrarem, permaneçam lá. Quer dizer, se alguém abrir a casa para vocês, fiquem lá. E aí a gente já falou sobre hospedagem também. Naquele contexto era muito comum, se viesse um forasteiro passando pela cidade, era comum que uma pessoa falasse, fique na minha casa, viaje amanhã, vai de manhã para lá, não fique viajando de noite, não, que é perigoso. Por isso que os homens andavam com arma, né? A gente fala que Pedro andava com espada, mas não é só para matar os outros, não. Ele andava com espada porque era um sistema de defesa dele, viajando de noite com pouca iluminação. Precisava de faca para cortar um graveto, fazer um fogo. Então, alguns andavam com armas, né? E então, era comum então uma pessoa falar, fica aqui na minha casa, forasteiro. Por isso que a Bíblia diz, não vacila no que diz respeito a hospedar alguém na sua casa, não, que anjos já foram hospedados na casa de pessoas que nem perceberam que eram anjos. Então ele fala, se vocês forem recebidos em alguma casa, fica lá. Faz dessa casa a sua base de operações. E a partir dali vocês saem para evangelizar aquele bairro, aquela região toda, mas faz aquilo ali como uma base de operações de vocês. Se caso alguma casa não receber vocês, sacode o pó daquela casa e vai embora. Mas chega no lugar e já fala assim, paz seja convosco. Se houver alguém de paz, o coração vai ser tomado por essa paz. Mas se for alguém contrário à paz, vai vir contra vocês. E aí vocês saem fora dali. Parecia, aos nossos olhos, uma missão muito fácil. Né? Vamos fazer uma ação evangelística, vamos fazer um evangelismo. Hoje em dia, parece muito fácil a gente ver esse tipo de ação. Mas aquele era um contexto de mudança mundial. Era um contexto de mudança da estrutura da humanidade. Esses homens eram agentes para a mudança de estrutura, da mentalidade humana. O mundo foi transformado, pensa bem nisso, o mundo foi transformado através do serviço desses homens. Era um trabalho muito sério. Eles estavam rompendo com uma tradição milenar. Eles estavam rompendo com uma tradição milenar, com contextos milenares, e alvoroçar o mundo, como foi dito pelo Império Romano. Esses que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui. Então, pregar o Evangelho naquele contexto era transformar o mundo. Era realmente fazer uma mudança, era apresentar uma nova era, uma nova expectativa de vida, um novo contexto de vida, um novo mundo, uma nova realidade. Era isso que era pregar o Evangelho naquele tempo. Hoje em dia, pregar o Evangelho é mudar de igreja. Vamos lá para a minha igreja, Marcos falou aqui. Vamos lá para a minha igreja. Qual igreja você está? Eu estou na igreja do pastor fulano.
Dá uma moral, né? Eu sou da igreja do pastor fulano. Eu sou da igreja tal. Nesse contexto aqui, não era a igreja tal. Eu sou de Jesus. Era um contexto diferente. Eles pensavam na mudança, na metanoia, né? Que é a mudança de mente. Conversão é mudança de mente, é pensar diferente. É ir romper com uma realidade falida, que é o ser humano sem Jesus. Então tinha que brotar um novo Pedro ali, e brotou. Tinha que brotar um novo João ali, e brotou. E João e Pedro tinham que pregar o evangelho para pessoas que eram comuns, que estavam totalmente dominadas pelo pecado e totalmente homem velho, para ir romper dentro desse homem uma nova natureza, uma nova realidade. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, o que é? Nova criatura, e na versão original fala nova criação, quer dizer, foi feito de novo. Percebe como é que é uma mudança de gênese? É uma mudança total da pessoa. É isso que é o evangelho. O poder do evangelho está nisso. Não é só você mudar de igreja, mudar de placa, mudar de pastor, mudar de autoridade espiritual. E tem pessoas que, não, eu tenho que estar debaixo da autoridade espiritual do pastor fulano. Meu irmão, não pensa de mim não, eu não tenho autoridade nenhuma espiritual sobre a sua vida, nem quero ter. Mas tem gente que gosta de ter, e tem gente que gosta de estar debaixo da autoridade espiritual de alguém. Gosta de estar sempre colocando a cabeça para ser ungido, para ser abençoado por alguém, sem reconhecer que o evangelho já chegou no seu coração, meu irmão. Se o evangelho já chegou no seu coração, você já está debaixo da autoridade espiritual. E já lhe foi dado autoridade espiritual, até mesmo para enfrentar situações que são maiores do que o ser humano. Ele falou, expulsem demônios. Pedro era só um pescador de peixes. Pedro só pescava peixe. A vida do Pedro era viver pescando um peixezinho, vendendo um peixezinho. Era uma vida comum, mas de repente Jesus falou com ele assim, Pedro, você vai colocar a mão no enfermo, ele vai ser curado. Pedro, você vai colocar a mão numa pessoa endemoniada, e essa pessoa vai ser liberta. Pedro, você vai dizer para um leproso, para ele ser curado, e essa lepra vai desaparecer. Esse poder não é seu, Pedro, mas eu te empresto essa autoridade. Vai. E aí? Esse é o evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar assim, eu não quero ficar devendo a vocês, Romanos 1, 14, 15, 16, né? Eu não quero ficar em débito com vocês, eu quero pregar o evangelho, eu tenho necessidade, uma vontade de também anunciar o evangelho para vocês, porque os crentes que estavam em Roma estavam acostumados a ver o poder dos Césares, que mandavam no mundo, mas Paulo falou assim, tem um poder maior do que esse, tem um poder maior do que esse, e eu não quero ficar em dívida com vocês com relação a isso, porque eu não me envergonho desse evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. É o poder de Deus. Irmão, tem poder no evangelho. Ainda tem poder no evangelho. Mas falta muitas vezes em nós fé para crer no evangelho. Jesus falou assim, vocês estão acostumados a ouvir eu pregando. Vocês estão acostumados a me ver anunciando, salvando, curando pessoas, expulsando demônios. Vocês estão acostumados. Pratica isso agora. Está disponível para vocês também esse poder. Quando Jesus está falando com ele sobre o reino de Deus, ele fala assim, o reino de Deus está dentro de você. Vocês estão andando atrás de mim porque vocês estão querendo o reino de Deus, mas ele já está dentro de você. Você pode lançar mão do reino de Deus, está dentro de você. Você não precisa ficar subjugado ao que o diabo lhe impõe, porque o reino de Deus, o evangelho pregado a você, o evangelho, se você crer nele, ele foi feito, ele foi criado, e ele surgiu para desfazer as obras do diabo. Você só fica aprisionado pelo diabo se você quiser. A primeira mensagem de Jesus acerca do evangelho, Marcos 1,15, que ele fala? O tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus chegou, meu irmão. Estou te dando essa notícia aqui agora. O reino de Deus chegou há 2000 anos atrás, quando Jesus veio. E esses homens aqui, eles criam que o reino de Deus de fato tinha chegado. Agora tudo vai ser mudado, o mundo vai mudar, uma nova era, uma nova disposição das coisas, um novo mundo surgiu agora com o evangelho. Era assim que eles criam. Mas a gente vai reduzindo isso, e chegou a uma nova igreja que abriu no bairro. Ah, essa igreja de louvor é melhor, hein?
Vou lá. Ih, não, o pastor é mais entusiasmado. E o evangelho vai ficando para lá. É por isso que tem um monte de crente fraco, que o diabo bate na cara todo dia. É por isso. Porque não está atrás do evangelho, não se alimenta do evangelho. Entende? Está atrás de ídolos, de pessoas, de lugares, de estética. Pensa aí na sua avó que era crente. Pensa na sua mãe que era crente. Não era abalado facilmente, não é ou não é? Não se abalava fácil, não. Como é que está em pé ainda, gente? Está doente, está tudo... Está caindo aos pedaços, mas está em pé ainda, está pregando o evangelho e está acreditando nisso. Como é que pode? Hoje em dia, se eu sentir uma dorzinha, um dedinho mindinho, ai, Deus não me ama, meu dedinho está doendo. É ou não é? A gente tem que voltar ao verdadeiro evangelho, cara. O que vai ser da próxima geração? Se a gente continuar pregando esse evangelho, que o dedinho não pode doer, que a gente larga Jesus para lá, está neblinando, ih, rapaz, não vai dar para ir na igreja não, hein? Tá vindo um toró aí, acho que não vai dar para ir na igreja não, hein? Sua mãe é debaixo de chuva, rapaz. Sua avó é debaixo de chuva. Meu sogro colocava 3 crianças na bicicleta, todo mundo pendurado na bicicleta e ia para a igreja. Porque eles acreditavam no evangelho verdadeiro. Eles experimentaram o evangelho verdadeiro. Entende? Então não fica de papinha não, meu irmão. Tem alimento sólido, entendeu? O evangelho da substância. Jesus falou, os discípulos, olha só como é que são as coisas. Jesus, para podar o problema de um evangelho falso na cabeça dos discípulos, primeiro ele manda o pessoal ir pregar. Vai lá e prega. Eles pregaram. E eles voltaram maravilhados, né? A partir do versículo 10 que a gente leu aqui, eles voltaram maravilhados. Jesus, mas aconteceu isso, a gente pôs a mão, a gente expulsou demônio, a gente curou enfermos, a gente fez e aconteceu. Aí Jesus pegou e levou eles à parte. Percebeu isso no texto? Levou eles para um lugar especial, específico. Eu não sei se é o evangelho de Marcos, mas tem um texto que vai falar assim, falou com eles assim, descansa um pouco. Que estavam todos entusiasmados, que eles nunca tinham visto aquilo. Eles nunca tinham visto aquilo. Eles viam uma pessoa debatendo no chão, está doente, mas de repente eles oravam, a pessoa levantou, opa, peraí. Tem uma coisa em mim que faz diferença na vida dessa pessoa. Opa, o que eu vi Jesus fazendo, eu também sou capaz de fazer. Então eles ficaram muito entusiasmados com aquilo, voltaram para contar tudo para Jesus. Jesus falou, eu vi Satanás descendo como um raio, enfurecido, porque o poder do evangelho chegou no coração de vocês e através deles vocês estão revolucionando o mundo. Satanás está furioso com vocês. Aí Jesus falou, fica aqui, descansa um pouco. Mas aí a multidão foi atrás e juntou de gente, 5.000 homens, talvez 15.000 pessoas. E Jesus vai e faz um teste com eles. Gente, Jesus vai e cura todo mundo que estava enfermo, prega o evangelho, tudo direitinho. Depois vira para esses 12 que tinham feito essa grande obra e fala com os 12 assim, despede esse pessoal aí, já está ficando tarde. E aí os discípulos falam, Senhor, mas eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum, eles já estão aqui muitas horas, estão com fome. Como é que a gente vai fazer? Não tem como simplesmente despedir a multidão. Aí Jesus fala com eles assim, dá eles voz de comer, dá comida para eles. Mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes ali do menino ali, como é que vai ser isso? Eles não tinham acabado de experimentar o evangelho? Mas Jesus falou, experimenta mais um pouco. Mas Senhor, mas só isso aqui não vai dar para alimentar essa multidão, 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, não dá não. Jesus deve ter pensado assim, como vocês acham que não dá? Você estava expulsando demônio agora mesmo. Você estava levantando enfermos agora mesmo, você estava curando leprosos agora mesmo, agora você está achando que não dá. Esse é o nosso problema, que muitas vezes Deus faz uma grande obra na nossa vida e no dia seguinte a gente já esqueceu o que Ele fez. E a gente começa a pedir esmolinha tudo de novo. A gente começa a achar que Deus não é capaz mais. Acabou o poder de Deus, esgotou. Esgotou ontem o poder de Deus. O poder dele é permanente, gente. O reino de Deus não se esgota dentro da gente, não. Na verdade, ele só se alarga. Quanto mais eu dou espaço para o reino de Deus dentro de mim, mais ele cresce dentro de mim. Quanto mais eu experimento do reino de Deus, mais do reino de Deus eu tenho para experimentar. Por isso que os pães foram multiplicados. Diferentemente do maná, né? Esse pão aqui aponta para o maná, lá do deserto, que caía todo final de tarde, né? Eles colhiam lá um maná para se alimentar, um pão, né? Para se alimentar. E era só para aquela porção. Alguém que queria guardar esse pão está gostoso, vou guardar mais um aqui amanhã. Apodrecia, Deus não deixava. É o pão de cada dia nos dá hoje, disse Jesus.
Então o maná era só para aquele dia. Não sobrava, não podia guardar. Mas esse aqui sobrou. Esse pão aqui multiplicado por Jesus, sobrou. Jesus falou, olha, recolhe o resto aí. Porque o reino de Deus cresce dentro da gente. A experiência com Deus pode crescer dentro da gente. Não depende de Deus, depende de mim e de você. O poder de Deus não se esgotou ontem, não. Ele está vivo ainda hoje. O poder de Deus ainda está em pleno funcionamento, plena capacidade de funcionamento na minha vida e na sua também. Então, Jesus diz, dá-lhes voz de comer. Então, Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isaías 61, de 1 a 3. Coloca para mim, por gentileza, Sofia. Isaías 61, de 1 a 3. E também é um texto que Jesus cita lá em Lucas capítulo 4, né? Ou 18, na verdade é 18. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, ou seja, o Evangelho, aos mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Olha só, o Evangelho, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu anuncie um Evangelho que traga libertação, que traga alegria, que traga cura, que abra as prisões. A Bíblia vai dizer que o povo estava em trevas, mas veio sobre este povo uma grande luz, que é o Evangelho. É o Evangelho. Eu não preciso ficar nas trevas. Jesus falou, aquele que me segue não andará em trevas. Você não precisa ficar nas trevas. Se você fizer a opção pelas trevas, se você fizer a opção por uma vida rasteira, aí é contigo, não tem nada a ver com o Evangelho. Mas se você crê no verdadeiro Evangelho, você não tem nem como continuar, ou permanecer, ou ficar nas trevas. Não tem como, porque o Evangelho não deixa. Entende? É o poder do Evangelho que levanta defunto. É o poder do Evangelho que levanta o que está enfermo. É o poder do Evangelho que pega o espírito quebrantado, uma pessoa que está amargurada e triste, e dá a essa pessoa vestes de louvor. Está escrito. E Jesus pega esse texto de Isaías 61, de 1 a 3, no nosso contexto aqui ele está registrado com capítulo e versículo, no contexto dele não estava, mas ele pega o rolo de Isaías, abre na sinagoga e faz essa leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala, eu estou aqui para isso. Você, meu irmão, está aqui para isso. Para anunciar este reino. Para dizer para as pessoas que fazem tiroteio, por exemplo, no shopping, como o Marcos falou, que o Evangelho pode mudar a vida dele. Você está aí para isso, eu estou aqui para isso. As pessoas estão morrendo sem esperança, estão se matando sem esperança, porque não conhecem o Evangelho. E a igreja não está anunciando o Evangelho, porque também a igreja não conhece o Evangelho. E o Evangelho, ele é mais do que teoria. Jesus falou, está ensinado, agora pratica. Faz o teste para você ver se não vai funcionar. Pega o pão aí e multiplica. Jesus, para não dar susto em todo mundo, para não parecer que era uma mágica, ele pegou o pão, deu graças, né, os pães e os peixes, partiu e deu aos discípulos. E eles foram partindo, quebrando aquela massa seca, né, que era o pão deles, e foi quebrando. Quando percebeu, todo mundo tinha comido bem, estavam satisfeitos e tinha sobrado. Mas não era só 5 pães e 2 peixes que tinha aqui? Que mágica foi essa, Jesus? Não é a mágica, é o Evangelho que alimenta. É o Evangelho que sacia a fome da nossa alma. É o Evangelho. Experimenta o Evangelho. Experimenta. Não tem necessidade de você ficar com fome quando Jesus já te deu poder para multiplicar os seus recursos. Não tem necessidade. É o Evangelho.
O evangelho não só anuncia o reino, porque o texto é muito claro. Jesus mandou curar, Jesus mandou expulsar demônios e mandou também pregar o evangelho. Entende? O evangelho muda aqui dentro. Ó. O que é o evangelho? O evangelho diz que agora eu não tenho que ficar preso na palavra, mas eu tenho que me alimentar da palavra, que é Jesus, é o pão vivo que desceu dos céus. E a partir do momento que ele fizer, que eu for me alimentando disso, eu vou sendo transformado, eu vou sendo mudado todo dia, toda hora eu vou sendo mudado, eu vou sendo transformado a cada dia. E à medida que isso for acontecendo na minha vida, eu vou tendo mais experiências profundas com Deus. Eu vou começando a ir romper com uma realidade minha que é falida. Sem Jesus, eu sou uma realidade falida, estou caminhando para a morte. Com Jesus, eu sou uma nova natureza, uma nova criação, caminhando para a vida. É isso que o evangelho quer fazer. E é isso que eu vou experimentar, eu vou experienciar à medida que eu for me alimentando do evangelho. Então, é o poder salvador de Deus, o evangelho. É o poder libertador de Jesus. É o poder libertador. Às vezes a pessoa vai no gabinete e a gente é tentado a dar um conselho na área psicológica. A gente é tentado a dar uma orientação baseado nos escritos do filósofo, baseado nos escritos do sociólogo, baseado nos escritos do psicólogo. Tem coisa que o evangelho que resolve. Tem coisa que a medicina resolve. Tem coisa que a ciência resolve. Mas tem coisa que é o evangelho que resolve. Se a pessoa está com um infortúnio espiritual, ela precisa de oração e de evangelho. Muitas vezes as pessoas vão no gabinete e não saem curadas de lá porque ela recebeu um bom conselho do pastor Cláudio. Mas não recebeu uma oração. Mas não recebeu uma orientação da palavra. Entende? Evidentemente, que se a pessoa tiver com algum transtorno que demanda alguma necessidade de um profissional da saúde mental, eu vou indicar. Eu vou dizer, procure fulano, doutor Beltrano. De repente o problema da pessoa não é espiritual, de repente o problema da pessoa é hormonal. Aconteceu. A pessoa está achando que está endemoniada, mas estava com um problema hormonal. E aconteceu uma vez uma senhora me procurar, falou que o diabo está me acordando de madrugada, pastor, ora por mim, não sei o que está acontecendo. E era bruxismo. Era bruxismo. Foi no dentista, foi em alguém especializado lá, né, neurologista, sei lá quem cuida dessa área. Colocou um aparelho lá para dormir e acabou o demônio da vida dela. Senhor, o pastor ora por mim, que meu dinheiro não está dando. Não dá seu cartão aqui. Mete a tesoura no cartão, expulsou o demônio da vida da pessoa. Então a gente não pode espiritualizar o que é material, o que é físico, o que é fisiológico. Procura um médico, irmão. Pastor, eu estou com um calorão, deve ser o diabo. Não, minha irmã, vai lá fazer uma reposição hormonal, alguma coisa aí, não tem nada a ver com o diabo. Não pode ser que você está na menopausa, irmã. Pode ser que está na menopausa aí, vai lá no médico, lá resolve isso. Depois, se o médico falar assim, fiz tudo, não deu certo, aí a gente ora. É igual a irmã que chegou no pastor e pediu oração para emagrecer. O pastor, estou precisando que você ore por mim, que eu estou precisando emagrecer. Aí o pastor deu o endereço da academia para ela. E o cartão do nutricionista. Isso aqui resolve o seu problema. O diabo vai sair da sua vida em 30 dias, você vai começar a ver o resultado. Se fizer direitinho. Tem coisas que o evangelho vai resolver. Aliás, até coisas do dia a dia o evangelho resolve. Até sobre a sua alimentação o evangelho fala. Sobre o seu vestimento o evangelho fala. O evangelho está preocupado com o homem de forma integral. Não é só anunciar o reino, não. O reino é o mais importante. Claro, o reino de Deus é o mais importante. Mas você ainda está aqui. E porque você ainda está aqui, tem mensagem do evangelho para essa vida aqui. Às vezes você acha que o diabo está estragando o seu casamento, é você que não está dando devida atenção para o seu casamento. Às vezes você acha que o seu filho está revoltado contigo, nossa, meu filho está endemoniado, não sei o quê. Olhe para você no espelho, como você está tratando seu filho. De repente o que ele está fazendo é um retorno. Já tem de casos assim. Coisa prática, do dia a dia. Um corre-corre do dia a dia.
Então não dá para espiritualizar tudo, não. O evangelho, inclusive, é um espelho. Eu estou diante dele aqui, ó, e ele está me escaneando. Aí ele fala: Cláudio, trata melhor sua filha. Cláudio, trata melhor sua esposa. Cláudio, seu patrão não está te perseguindo, não. Você é como morcego no serviço mesmo. Você fica meia hora no banheiro, rapaz. Você quer que o patrão fale o quê? Vai descontar seu salário mesmo. A gente acha que está sendo perseguido pelo diabo, e às vezes não é. É a gente que está produzindo um diabo na nossa vida. Mas aquilo que ultrapassa isso, aquilo que de fato é uma investida do mal contra a sua vida, o evangelho te liberta disso aí. Liberta. Ele foi feito para isso. Ele existe para isso, né? Então, porque ele é o poder libertador de Deus. É o poder que alimenta a nossa alma, né? É o poder que transforma o nosso coração, transforma a nossa alma, né? O evangelho desfaz as obras do inimigo. Não me lembro se foi João. Foi João. Numa das suas cartas, lá no final da Bíblia, ele vai falar que o Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desfazer. Sabe? Sem Jesus, a obra do diabo é constante para destruir a minha vida e a sua. Se você é uma pessoa que não se comprometeu ainda com Jesus, saiba que o inimigo está trabalhando na sua vida. Está te arrastando para as trevas, te arrastando para o inferno todo dia. E o evangelho entra, ele existe para desfazer essas obras do diabo, para te dar libertação, né? Então, ele desfaz as obras do inimigo. O evangelho é a anunciação da chegada do reino, uma nova era, uma nova dimensão, um novo tempo. Um novo tempo. A Bíblia chama isso de tempos de refrigério, né? Tempos de refrigério são chegados através do evangelho. O povo vivia sufocado em tentar guardar mandamentos, para buscar a salvação através da guarda de mandamentos, né? E aí o evangelho chega e fala assim: esquece esse negócio de guardar mandamento. Crê no evangelho e tu serás salvo, tu e a tua casa, rapaz. Creia no evangelho. Faz do evangelho alguma coisa que vai ser alimentando que vai alimentar a sua vida todo dia, e isso é o suficiente. Isso é suficiente. Então, o verdadeiro evangelho instaura dentro da gente o reino de Deus. Oferece o trono da nossa vida, as dimensões que dominam os nossos passos, oferece para que Deus assuma o controle. O evangelho verdadeiro faz isso. O verdadeiro evangelho é capaz de fazer isso. Ele existe para isso, né? Para nos levar a essa dimensão de sermos, por Deus, conduzidos, né? O evangelho verdadeiro vence o mundo, vence a velha natureza. O apóstolo João vai dizer: o que vence o mundo? A nossa fé. É a nossa fé. Não é a fé no pastor, não é a fé no apóstolo, não é a fé na igreja. Ah, minha vida era assim, fui para a igreja tal, agora minha vida é desse jeito. Não é nada disso. O evangelho não tem nada com isso, não. A fé no evangelho muda tudo. Muda tudo. Faz de você uma nova criatura. Para aqueles homens, esses homens que Jesus mandou pregar aqui, no primeiro momento, o evangelho consistia, a pregação, né, a salvação consistia em guardar mandamentos, né, guardar leis, costumes. Essas coisas tinham a ver com a salvação. O evangelho era crer no verbo vivo, né? Nós cantamos aqui. O evangelho é crer no verbo vivo, né? A palavra viva, né? Isso já garante a salvação. O convite é para transpor a velha natureza, a frágil natureza humana, e ver o reino de Deus realmente acontecendo. Quando João, o Batista, procurou saber se Jesus era mesmo o Messias ou se tinha que aguardar outros, Jesus falou o seguinte: vem cá comigo, gente, fica comigo aqui. Cola no Pai. Foi lá, curou gente, levantou um montão de gente, salvou pessoas, curou leprosos, e falou assim: agora vai lá e fala para o João tudo que vocês viram fazendo aqui. E fala com ele assim: aos enfermos é concedido cura, aos surdos audição, aos mudos voz, aos cegos os olhos, de novo a visão, né? Novamente, e aos pobres se anuncia o reino. Vai lá e fala isso para o João e deixa o João tirar a conclusão dele.
João ficou feliz, porque ele sabia que esse acontecimento era o prenúncio da chegada de um reino que ele estava anunciando. Parece estranho para a gente isso, porque a gente pensa assim, João, quando viu Jesus passando, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele está perto da morte, ele tem dúvida se Jesus era mesmo esse Cordeiro que ele tinha anunciado. Já começa a questão por causa do parentesco deles, né? Eles eram primos, Jesus e João. E também é uma coisa grande demais, o reino de Deus não surgiu para o povo com uma aparência estrondosa, né? Como se pensasse que fosse, de repente apareceu uma nuvem, assim, ou então uma nave, né? Com muitas luzes, levantando poeira para todo lado, e daqui a pouco desce uma luz e Jesus descia dali da luz. Agora está implantado o reino. Não foi nada disso. Jesus nasceu normalmente, num lugar que ninguém estava nem aí, numa cidade que ninguém estava nem aí para ela. Até falaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Assim, o reino de Deus foi surgindo assim, sorrateiro, devagarinho. Grandes transformações na nossa vida pelo poder do Evangelho, muitas vezes começam assim, devagarinho. A multiplicação de pães citada aqui nesse texto que nós falamos aqui, aconteceu também de maneira bem tranquila, não foi? Jesus não falou assim, fecha o olho todo mundo aí. Cadê os pães? Está aqui? Deixa o pão aqui, gente. Põe o pão aqui, põe os peixes aqui, todo mundo fecha o olho. Ninguém abre o olho não, hein? Senão vai quebrar a corrente. Aí ele multiplicou. Não. Foi sutil, né? Quer um pedacinho? Quer mais um pedaço? Quer mais um pedaço? Quer mais um pedaço? Você vai ficar sem, não vou não. Foi dando. Daqui a pouco está todo mundo saciado. Há muitas coisas que Deus faz na nossa vida que é assim, de forma sutil, tranquila, não tem uma aparência estrondosa, não chama a atenção. Mas a mudança vai acontecendo gradativamente. Né? Vai dando espaço para o Evangelho na sua vida que isso vai acontecendo. Vai acontecendo. Então, esse é um convite para que a gente possa ir romper com essa fragilidade humana e possa ver grandes coisas acontecendo. Basta crer. E crer aqui é colocar à prova. É quando eu estiver, por exemplo, numa situação em que eu percebo que a minha natureza, a minha fragilidade humana está sendo mais forte do que a minha fé no Evangelho, com um pouquinho de fé que eu ainda tenho, com um pouquinho de força que eu ainda tenho, falar, Senhor, me livra disso em nome de Jesus, eu creio no Evangelho. Me livra disso em nome de Jesus. E eu percebendo que esse grãozinho de mostarda, imperceptível da minha fé, vai crescendo, 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 de tal maneira que daqui a pouco eu estou liberto disso sem perceber. Quem aqui já fumou? Só eu e o Hélio? Ah, tem mais gente aí. Difícil parar, né? Difícil parar de fumar, difícil parar com vícios, né? Mas quando você tem coragem de falar com Deus, Senhor, eu de fato quero ficar livre disso. De fato eu quero ficar livre disso. E colocar fé nisso, Deus vai te limpando, vai tirando. Tinha um amigo meu, tem um amigo meu, né? Muitos anos que eu não o vejo, mas na nossa adolescência, a gente se converteu na adolescência, então a gente andava muito junto. Ele era da Assembleia de Deus. Ele falou o seguinte, eu me converti na sala da minha casa. Eu fui na igreja doidão, cheio de cocaína na cabeça. Doidaraço, doidaraço. Cheguei na igreja, que alguém me convidou. E o pastor falou lá, o evangelho pode te libertar, não sei o quê. Mas só que eu estava tão doidão, que eu estava com vergonha de ir lá na frente, que ele falou, pode vir à frente. Eu estava com vergonha de pagar mico. Né? Cheguei lá, pagar um mico lá na frente da igreja. E eu voltei para casa doidão ainda. E na sala da minha casa, eu peguei a Bíblia da minha mãe, a mãe dele é muito católica. Peguei a Bíblia da minha mãe, li o mesmo texto, procurei lá. Achei o texto que o pastor falou. Eu li o texto que falava sobre essa libertação que Jesus podia dar. E eu falei, doidão, eu falei com Deus, Senhor, se isso aqui que está escrito é verdade, e aquilo que o pastor falou lá, se for verdade mesmo, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero entregar meu coração, na sala da casa dele, quero entregar meu coração agora para Jesus, do jeito que o pastor falou lá, só não tive coragem na frente. Quero entregar meu coração agora para Jesus e eu quero que isso aqui realmente faça um efeito na minha vida. Eu quero ver se isso faz efeito na minha vida. Ele se converteu ali. Pouco tempo depois, ele parou com o vício e é uma grande bênção hoje na Assembleia de Deus. Foi ali, só ele e Deus.
Então o evangelho tem que ser provado. Eu tenho que falar isso com Deus. Eu tenho que ter coragem de chegar diante de Deus à parte, como Jesus trouxe os discípulos à parte, ir diante de Deus à parte e falar: Senhor, se isso que eu ouvi na igreja Manancial hoje é uma verdade mesmo, eu quero experimentar isso. Talvez amanhã você não vai ver nada diferente, mas amanhã você fala de novo. Talvez depois da manhã você não vai ver nada diferente. Fala de novo. Insiste nisso. Insiste nisso. E a mudança vai começar a acontecer. E daqui a pouco você vai olhar para trás e vai falar: puxa, a vida passou, hein? Aquelas trevas todas, passou. Acabou tudo. É assim que o testemunho é dado. Você não já ouviu o testemunho de gente que passou por esse tipo de experiência? Você já ouviu gente falando isso? Olha, aconteceu comigo. É isso, tem que ser experimentado. O pão multiplicado tem que ser experimentado, não é só para observação, não. É para matar a fome. Então, esse pão compartilhado, que é o evangelho que nós estamos pregando aqui agora, não é só para observação, não. Não é só para aumentar o intelecto, não. É para ser degustado. Uma vez degustado, muda a sua vida. Muda a minha vida. Então, o poder do evangelho surte efeito quando cremos de fato nele, quando o vivemos. Aí ele surte efeito. O reino de Deus deve ser uma experiência e não uma teoria. O reino de Deus não tem que ser uma coisa que eu saiba explicar de forma teológica, né? Pastor, você que fez faculdade de teologia aí, explica para nós o que é o reino de Deus. Ah, não sei não. Eu quero não saber. Quero não saber. O reino de Deus é tão experiencial, vou terminar com isso, que quando os discípulos disseram para Jesus assim: Jesus, quando é que a gente vai jejuar? Como é que é o negócio de jejuar? Como é que é? Porque os discípulos de João fazem jejum, e a gente? Quando é que você vai chegar nessa lição com a gente aí? A gente aprender a jejuar. Jesus falou assim: quando vocês forem jejuar, façam assim, assim, assim. Jesus não marcou data, não. Ele deixou a critério deles. Quando vocês forem jejuar, façam isso. Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou assim: olha, quando vocês forem orar, ore assim. Ele não deu uma aula para orar. Ele não deu uma aula de jejum. Ele só falou: experimenta fazer. Entendeu? Experimenta. Porque o reino de Deus tem que ser experimentado. Tem que ser experimentado. Não só teoria, mas na prática, no dia a dia. Moisés não chegou diante do mar e falou assim: eu sei que o Senhor pode abrir o mar. Não, ele nem sabia, ele só levantou. Ele só seguiu a orientação. Pega esse cajado e levanta. Levantou. E o mar abriu. Josué fez a mesma coisa. É experiência. Experiência. A Bíblia diz: faça a prova de mim e você vai ver se eu não sou bom. Você vai perceber que eu sou bom. Tem muita gente que só está de pé porque crê no verdadeiro evangelho. Você olha para a pessoa e fala: puxa vida, como é que esse fulano aguenta tanta coisa, hein? Porque crê no verdadeiro evangelho. Se olhar para a própria natureza, não tem mais jeito não. Mas quando a gente olha para o evangelho, a força se renova, né? A força se renova. Salmo 18 vai dizer: com o Senhor, eu salto muralhas, eu passo no meio de um esquadrão, com o Senhor. Eu mesmo tenho medo até de barata. Parecia um rato lá em casa, lá. Um dia eu estava no serviço, parecia um camundonguinho. Eu saí pulando. Aí tinha um monte de cliente, né? O pessoal ficou me olhando. Um negão desse tamanho, pulando desse ratinho aí. Eu falei: não, eu tomei susto aqui. Se aquele rato passasse no meu pé, eu tenho que ficar esfregando o pé uma semana. Então, em mim mesmo, tem medo até de rato, de barata. Mas com o Senhor, expulsa até demônios. Com o Senhor. Não foi o que esses homens fizeram? Mas aí eu tenho que experimentar isso. Quando você tiver uma situação, pode ser que aconteça na sua vida. Quando você estiver diante de uma situação que for maior do que você, creia no evangelho. Não creia em você, não. Coloca tudo no evangelho. E deixa o evangelho, deixa o poder do evangelho usar a sua vida para fazer a obra que tiver que ser feita. E essas experiências que vai mudando aqui dentro, ó. Essa experiência que vai vendo tanto quanto o reino de Deus está alargado dentro do coração da gente. Amém? Vamos crer no evangelho, no poder do evangelho? Nada de teoria, prática. É o dia a dia. Tá? Teoria não leva ninguém para o céu. Ninguém vai chegar no céu: Senhor,
Eu já li a Bíblia 300 vezes, já sei bastante de Bíblia, então, onde que é meu quarto aí? Ele falou, não, seu quarto pode entrar naquele elevador ali, vai descendo, não tem nada para você aqui não. Tem nada para você aqui. Mas é aquele que crê, né? O Marcão falou aqui hoje sobre o publicano e o pecador, né? Que chegaram para orar, foram para uma montanha orar. E o publicano, o fariseu, né? O fariseu, ele fala assim, faço jejum 3 vezes por semana, entrego o dízimo direitinho, todo sábado eu estou na sinagoga, está tudo certo. Tudo certo. E o outro, o publicano, cobrador de impostos, que era mal visto pela sociedade, falou assim, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus falou, olha, esse aí é o mais justificado que o outro. Porque o evangelho não é teoria, não é eu saber coisa não. Não é eu saber coisa não. É eu viver coisas com Deus. É isso que é a diferença. O maior testemunho, a maior pregação do evangelho é uma vida que experimentou que o evangelho funciona. Entende? É quem experimentou. Jesus cura. Eu falei aqui agora pessoas que fumaram, tem pessoas que já usou drogas. É esse tipo de pessoa que passaram pela experiência da transformação, da libertação, é que fala assim, pode chegar para uma pessoa que tem o mesmo problema e falar assim, Deus pode abençoar a sua vida porque abençoou a minha. Não é uma teoria, não é uma prática, eu vivi isso. Então ele pode fazer na sua vida também. Esse é o poder do evangelho. É pegar pessoas simples como eu e você e transformar em gigantes na mão de Deus para anunciar um reino que é muito maior do que a gente pode imaginar. Amém? Deus vai te usar muito. Em nome de Jesus, Deus vai te usar muito. Mas você tem que crer no evangelho. De verdade. Vamos orar, né? Agradeço a Deus aí pela vida dos irmãos. A Adriana faz aniversário hoje. Tem mais alguém que faz aniversário essa semana que se inicia hoje? Hélio de Almeida. Gleison Machado é amanhã, né? Fique de pé vocês dois, por gentileza. Nós vamos orar, né, pela vida de vocês. A nossa igreja também faz aniversário essa semana, né? Então, no próximo domingo, nós teremos aqui as comemorações do aniversário da IBEMAV. Teremos atividades de manhã, apresentação de bebê, inclusive, à noite também. Vai ser uma bênção muito grande o culto da noite, apresentação de bebê também, e participações, e pregador de fora. De manhã vai ter almoço, é 0800, tá? Mas você tem que falar antes se você vai vir. Não vai fazer seu prato lá, você vai chegar aqui, dar só um angu, não vai ter que multiplicar o angu não, irmão. Você tem que anunciar para ir falar para o Luciano, eu vou almoçar na igreja, hein? Aí, então a gente coloca lá, porque o Felipe vai fazer um almoço apetitoso para nós aí. E à noite nós vamos ter bolo, tá bom? Então bem preparado para os 18 anos de vida da igreja, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado que é permanente sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós te agradecemos porque hoje é o dia do Senhor. É um dia que nós tiramos para ter a oportunidade de, juntos, adorarmos ao Senhor neste lugar. E muitos outros servos do Senhor em outros lugares, com o coração sincero, estão buscando a tua face, estão buscando o teu evangelho, estão louvando ao Senhor. E eu te louvo por isso, por esse grande privilégio, por essa grande oportunidade. Peço que o Senhor venha avivar os nossos corações, que o evangelho verdadeiro possa mudar a nossa maneira de enxergar a vida e de anunciar o reino do Senhor. De forma especial, quero pedir pela vida do Hélio, pela vida da Adriana, pela vida do Gleison. Os teus filhos estão completando mais um ano de vida. Abençoe poderosamente a vida de cada um dos teus filhos. São grandes bênçãos do Senhor, ó Deus, na vida da tua igreja. São gigantes do Senhor, ó Deus, que o Senhor tem usado para abençoar as nossas vidas. Muito obrigado por esse privilégio de poder, ó Deus, sermos conservos. E eu peço ao Senhor, ó Deus, continue abençoando seus filhos, suas famílias, em nome de Jesus. Abençoe também a tua igreja. Tua igreja está para completar mais um ano de existência. Que essa igreja possa ser cada dia visitada pelo Senhor. Possa ser, ó Deus, cada dia crescida, ó Deus, pelo poder do Senhor, o poder do evangelho do Senhor. Que o Senhor acrescente à tua igreja as almas que hão de ser salvas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Nos conceda uma semana de vitória abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Nós vamos terminar este culto louvando ao Senhor.